Bom, e como a gente tem comentado aqui no Jornal da Manhã, vários países estão flexibilizando a quarentena. E para falar sobre isso, no âmbito da economia, Denise Campos de Toledo, o que isso pode, quais são as consequências disso no mercado? Olha, Karina, a gente já vê um movimento bem mais favorável das bolsas no exterior nesta segunda-feira, em função, em boa parte, exatamente dessa flexibilização que já está sendo anunciada por vários países europeus, aqueles que enfrentaram situações dramáticas em relação à pandemia, como é o caso da Espanha e também da Itália. Claro que é um movimento muito cauteloso, porque há aquele grande temor de uma inversão da curva, de os números voltarem a crescer em relação ao Covid-19, mas na medida em que haja essa flexibilização e ela possa avançar, se começa a trabalhar com uma realidade diferente em relação à pandemia, do ponto de vista econômico, que é você saber a capacidade das economias reagirem. Na Ásia, a gente continua vendo vários pacotes de estímulos, as bolsas asiáticas, inclusive da China, tiveram um movimento positivo nesta segunda-feira, exatamente por causa disso, desses novos estímulos, mas tem essa questão agora da Europa e também dos Estados Unidos, que ainda tem números muito elevados. Nova York ainda é uma preocupação muito grande, mas os governos vão tentando flexibilizar na medida em que tem um pouco mais de controle. Então, isso permite que as bolsas comecem a reagir também, que haja um clima um pouquinho mais favorável. O petróleo é que continua em queda, mas aí é problema de descasamento entre oferta e demanda. A demanda caiu demais, não vai reagir com muita facilidade mesmo com essa flexibilização, e tem um problema sério de estocagem. Falta espaço para armazenar todo o petróleo que está sendo produzido, inclusive em alguns casos se recomenda inclusive a interrupção da produção, porque não tem para quem vender, não tem como estocar, e isso pode ainda levar o petróleo a testar novos pisos. Agora, Denise, a gente mostrou agora aqui no Jornal da Manhã o presidente Jair Bolsonaro ao lado dos ministros da Economia, da Agricultura e Infraestrutura, conversando ali com os jornalistas, e ele afirmou: homem que decide a economia do Brasil é um só, Paulo Guedes. Essa declaração, de alguma forma, provocou alguma repercussão na abertura do mercado de hoje? Olha, o mercado aqui no Brasil já vinha com uma tendência mais positiva por causa desse movimento no exterior, e o dólar está em queda frente a outras moedas também no exterior. Agora, claro que isso é importante aqui no Brasil, porque parece que o presidente tenta tirar mais um foco de crise do ponto de vista político. Na semana passada, com a saída de Sérgio Moro, nós tivemos na sexta-feira um movimento terrivelmente pesado no mercado financeiro. O dólar disparou, a bolsa despencou, tivemos quase um circuit breaker, e não apenas por causa de Moro, porque a impressão que ficou é que o próximo poderia ser Paulo Guedes. Então, um outro pilar importante do governo era a política econômica liberal junto com o combate à corrupção. E agora o presidente parece deixar claro que, pelo menos por enquanto, Paulo Guedes é que vai determinar os rumos da economia, porque essa especulação veio muito do lançamento daquele programa Pro Brasil, que não teve maiores detalhes, mas foi definido pelo núcleo econômico e também pelo ministro Rogério Marinho, que vinha da equipe econômica e foi visto como Paulo Guedes quase como um traidor pela postura em busca aí de programas que pudessem estimular a atividade econômica através de investimentos com os recursos públicos, deixando de lado qualquer meta aí de ajuste fiscal. Então agora ele chamou Paulo Guedes para conversar, estava o presidente também do Banco Central, ministra da Agricultura, que também houve especulação quanto à possibilidade dela sair, porque ela bate de frente com essa tentativa aí, entre aspas, de um afrouxamento de política econômica. Então, dois ministros que são importantes na área econômica, mais o presidente do Banco Central, junto do presidente, dão essa ideia de que haverá continuidade da política econômica, então menos instabilidade. Isso ajuda o dólar, pelo menos na abertura, a recuar. A queda é de 1,34%, a cotação de venda do comercial abaixo dos 5,60, em R$ 5,592. Lembrando que na sexta-feira o fechamento foi em quase R$ 5,66. Obrigada pelas informações, Denise, e ótima segunda-feira para você.